Mas visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. A palavra proposta aqui significa algo que foi colocado diante de nós. Amém? Algo que foi apresentado a nós. Essa é uma palavra que está associada a propósito. Amém? Uma proposta, ela é algo que está proposto, na verdade, estabelece uma associação com um propósito. Então, o autor de Hebreus está declarando o propósito de Deus para nossas vidas como uma carreira que cada um de nós precisamos percorrer, que cada um de nós precisamos correr. E ele coloca isso dentro de uma figura de analogia às competições gregas nos dias do Novo Testamento aqui. Nós sabemos que, assim como os gregos, os romanos também, eles desenvolveram as arenas, onde ali haviam as competições, e as pessoas, as multidões, afluíam para este lugar para assistir. Então, é justamente essa terminologia, dentro dessa analogia, que o autor de Hebreus está colocando isso para nós. Então, imagina aqui uma arena, uma competição, amém? E o sentido aqui dessa palavra, dessa competição, é aqueles que estão competindo para ganhar o prêmio. Então, correr essa carreira, ou cumprir esse propósito de Deus para nossas vidas, nos leva a alcançar um prêmio soberano que Deus preparou para cada um de nós. Essa é uma palavra que Deus tem colocado de uma maneira muito enfática no meu coração nesses dias. A palavra propósito sempre foi parte do meu ministério, sempre foi parte do meu ensino, não só aqui nesta casa, mas aonde Deus me permite ir ministrar a palavra, eu sempre falo algo relacionado ao propósito. E hoje eu tenho certeza que dentro daquilo que nós estamos vivendo nesses dias, tantas coisas estão acontecendo, e a gente que estava pensando que estávamos entrando agora numa estação mais tranquila, parece que as coisas estão de novo se acelerando a um descontrole, a uma agitação, uma turbulência, que de fato tem assustado a muitas pessoas. E antes de nós orarmos sobre essa palavra, eu quero dizer que duas coisas estão para acontecer. De duas uma, é claro, em relação a estas coisas. Ou estas coisas que estão acontecendo vão nos levar para fora do propósito de Deus, ou essas coisas vão, ao contrário, nos impulsionar para vivermos a designação que Deus tem para nossas vidas nesse tempo, nessa geração. Ficando jóia o som agora. Amém? Então, de duas uma, ou os acontecimentos desses tempos irão nos afastar dessa carreira, ou ao contrário, nós iremos ser impulsionados ainda mais para abraçarmos essa designação, essa carreira que Deus tem proposto, colocado diante de nós, para cada um de nós. E o que devemos fazer então? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, quero mais uma vez, Senhor, adentrar em Tua presença, em oração, neste momento, com ações de graças, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, até aqui o Senhor tem nos sustentado. Senhor, não são as nossas habilidades humanas, não são as nossas estratégias, Senhor, não é o nosso conhecimento que tem nos colocado a salvo, que tem nos preservado, mas é a Tua misericórdia sobre nossas vidas, Senhor. É por causa da Tua misericórdia que nós estamos aqui, Senhor. E nós cremos em Ti e confiamos no Teu perfeito propósito em nossas vidas. E estamos diante, Senhor, de dias tão difíceis, tão conturbados. Estamos terminando um ano de uma maneira, de uma forma como jamais imaginávamos que iríamos terminar esse ano, quando começamos, quando abraçamos esse ano. Porém, Senhor, em todas as coisas nós sabemos que o Teu propósito permanece e que todas as coisas são, ó Deus, de alguma forma, de alguma maneira, trabalhadas em Ti, por Ti, para cooperar para o nosso bem, segundo esse propósito que o Senhor tem para nossas vidas. Por isso, Senhor, nesse momento eu quero agradecer, porque, Senhor, aí está a nossa segurança, aí está o nosso fundamento, que o Senhor não perdeu o controle absolutamente de nada. Os homens não têm controle de nada, Senhor.
O controle não está nas mãos dos governantes, não está nas mãos dos poderosos, dos reis e nem mesmo dos sábios dessa terra. Mas o domínio, a autoridade e o poder pertence ao Senhor. E pertence ao teu povo, aos teus santos, aqueles a quem o Senhor se deu a conhecer, aqueles a quem o Senhor tem se revelado de tal forma e de tal maneira, para que aquele povo, o teu povo, que conhece ao Senhor, possa fazer nesses tempos proezas, possa fazer coisas grandes e poderosas, pois em ti se tornarão fortes e ativos, para o louvor da tua glória. Pai, nessa noite ilumina o nosso coração com a sabedoria do alto, com a inspiração que só o Espírito do Senhor pode provocar em nosso interior e trazer um depósito poderoso dentro de nós, para o louvor da tua glória. Assim nós oramos e cremos e te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Quantos podem dizer amém? Pode se assentar em nome de Jesus. Muito obrigado. Aleluia. Eu tomei esse texto porque, de fato, esses dias atrás eu ministrei aqui no altar para vocês a respeito dessa carreira que nos está proposta. E falei sobre esse propósito que Deus tem para nossas vidas. E hoje, meditando nas últimas coisas que Deus tem falado conosco aqui, mais especificamente no tema dos poços que nós abrangemos aqui nessas noites de domingos, eu entendo exatamente que nós estamos chegando a um tempo de convergência de todas as coisas. E é importante nós termos discernimento daquilo que o Senhor está falando e daquilo que o Senhor está fazendo. E a palavra que Deus colocou no meu coração tem a ver justamente com a história que está sendo feita, que está sendo escrita, a história que está sendo construída. Se nós pararmos para pensar, o tema que eu coloquei aqui na mensagem dessa noite, inclusive eu anunciei, é uma série chamada Rise. A palavra em inglês Rise significa elevar-se, levantar-se, erguer-se. E eu entendo que Deus quer elevar o seu povo, que Deus quer erguer o seu povo, amém? Que Deus quer levantar o seu povo, levantar a um novo nível de domínio e de autoridade do reino de Deus. Porém, é muito importante nós entendermos que os acontecimentos estão gerando uma pressão em nós. E como eu disse, ou nos pressiona para fora dessa carreira, ou então vai nos pressionar para que nós de fato abracemos de vez essa carreira que nos está proposta em Cristo Jesus. E ao abraçarmos essa carreira, é a única oportunidade que nós temos, profeta, de escrevermos a história. Amém? De sermos parte da história, não como espectadores, como aqueles que estão assentados numa arquibancada, simplesmente assistindo as coisas acontecerem e não estão participando ativamente daquilo que está sendo feito, daquilo que está sendo construído. Se nós pararmos para pensar um pouquinho sobre como a história é feita, e ainda que eu não vou me aprofundar nisso, mas quero trazer uma palavra que seja de Deus uma inspiração para cada um de nós nesses dias, para que de fato nós possamos tomar o devido posicionamento em Deus, amém? E a fim de que estejamos mais do que nunca sincronizados com o tempo e com o que Deus quer fazer, porque nós vamos ser elevados por Deus, nós vamos ser levantados escute o que eu estou dizendo, aqueles que estiverem sintonizados e sincronizados com o Senhor serão levantados, sabe? Você vai ter a oportunidade, escute o que eu estou te dizendo e eu profetizo isso, você vai ter a oportunidade em Deus de fazer a diferença e de superar, amém? E de superar muitas coisas, e a sua vida vai ser uma marca de superação para essa geração em nome do Senhor Jesus. Você vai se sobressair, você vai se destacar, Deus vai elevar você de tal forma, de tal maneira que a sua vida vai ser colocada em destaque, a tua vida vai ser colocada em notoriedade. Escuta o que eu estou te dizendo, se você tomar o devido posicionamento no Senhor, alguns de vocês nesse ano tiveram que transicionar algumas coisas na sua vida. Alguns de vocês precisaram transicionar de profissão, outros precisaram, transicionar algumas áreas da sua vida em função dos acontecimentos. E não importa que tipo de transição você tenha feito,
Se você está debaixo da direção que o Espírito tem para você, Deus quer te elevar-te nesta nova posição, nesse novo lugar. Mesmo agora, quando nós achamos que estamos de fato limitados por conta dos acontecimentos, mesmo assim, ao nos elevar, Deus vai nos colocar em destaque e nos dar a oportunidade de sermos uma geração que faz a história, que escreve a história. Eu gosto muito daquela canção que nós cantamos: Senhor, eu quero ser feitor da história desta nação. Senhor, eu quero ser um fazedor da história dessa nação. Sabe, eu quero me certificar, querido, que cada pessoa que assiste aqui a essa casa não fique numa arquibancada da vida assistindo a história acontecer, mas alguém que abrace, se associe a Deus nesse tempo para escrever uma história que vai falar por gerações, que vai influenciar gerações, que vai, amém, influenciar a vida das pessoas na maneira como elas devem se portar, como elas vão fazer e o que vão fazer, inspiradas na história que você, através da tua vida, em parceria com Deus, está escrevendo. Isso só pode acontecer se nós nos associarmos a Deus, se nós nos associarmos com Ele para podermos escrever a história. Porque, queridos, deixa eu te dizer, mais algum tempo, se o Senhor demorar um pouco para regressar, eu quero te dizer que vai se levantar uma nova geração, e essas pessoas vão estar falando sobre a nossa geração, vão estar falando das coisas do nosso tempo, estarão falando das coisas que aconteceram, e principalmente das coisas que eu e você vivemos e fizemos nesta geração. Não vai demorar muito, amém? Se Jesus retardar um pouquinho o seu regresso, eu quero te dizer que as pessoas vão começar a falar desse tempo, da nossa época, da nossa geração, e vão narrar aquilo que nós fizemos, ou aquilo que nós deixamos de fazer, como nós nos comportamos, como nós agimos, assim como homens e mulheres de Deus no livro de Hebreus capítulo 11, que na verdade a galeria dos heróis da fé, o capítulo anterior a esse capítulo que eu li agora com vocês, e o capítulo posterior, o capítulo 12, que eu li com vocês aqui do versículo 1, 2, fala exatamente dando continuidade, né, colocando em destaque e exemplo esses heróis da fé de Hebreus capítulo 11, homens e mulheres com Deus que escreveram a história e que foram tão relevantes, que provocaram um impacto tão grande na sua geração, que não só modelaram algumas coisas durante o tempo em que eles viveram, mas até hoje influencia as nossas vidas, a maneira como eles viveram, aquilo que eles fizeram, como eles fizeram, até hoje fala a nossa vida. Tantos anos se passaram, amém? Tantos anos aconteceram, tantas histórias foram escritas, e estes homens que são parte, essas mulheres que são parte da galeria de Hebreus capítulo 11, viveram a sua vida, em parceria com Deus. Eles de alguma forma, de alguma maneira foram tocados com a mão de Deus veio sobre eles, e estes homens e mulheres comuns se deixaram ser guiados pelas mãos de Deus, e mesmo homens e mulheres comuns fizeram coisas tão extraordinárias que até nos dias de hoje, até nessa geração, ainda influencia o nosso comportamento, modela a nossa maneira de ser e fazer as coisas, como por exemplo Abraão, Moisés, Isaac, Esther e tantos outros personagens listados aqui, que viveram uma vida inteira em função dessa carreira proposta por Deus a eles, e que foi escrito em apenas alguns versículos esta carreira que eles viveram, mas foi tão impactante, tão poderoso, que até hoje fala conosco, até hoje nos influencia, até hoje modela áreas das nossas vidas, até hoje contribui para que nós possamos entender o propósito de Deus para nossas vidas. E eu quero te dizer que não vai ser diferente nessa geração, se nós deixarmos que as mãos de Deus toquem as nossas vidas. Se nós nos unirmos ao Senhor nesse tempo, nós vamos escrever uma história que vai modelar, que vai influenciar a vida de muitas pessoas, de muitas gerações, até que Jesus regresse, porque nós estamos sendo chamados pelo Senhor para sermos parte de uma geração que escreve uma história, que influencia a nossa cultura, que influencia a nossa sociedade, e que na verdade seja uma contracultura. Por quê? Porque são homens e mulheres que estão sendo levantados por Deus, que não são deste mundo, mas estão neste mundo, e estão abrindo um caminho neste mundo,
para que outros possam caminhar por esse caminho e chegar até a presença do Senhor, como eu e você estamos vivendo nesses dias. Posso ouvir um amém? Alguém pode dizer glória a Deus nessa casa? Fazedores da história, criadores da história. O cântico que nós cantamos usa a expressão feitor da história. Feitor da história. Abra sua Bíblia em Jó capítulo 32, versículos 7 ao 9. Olha que coisa tremenda o que o Senhor fala conosco aqui nesse texto. Jó capítulo 32, estão aí? Versículos 7 a 9. Diziam eu, falem os dias, e a multidão dos anos ensine a sabedoria. Esse é o senso comum, amém? Esse é o senso comum, né? Que os anos acabam nos ensinando muitas coisas, né? Que o tempo de vida acaba nos dando sabedoria. Esse é o senso comum. Ouçam os anciãos, ouçam as pessoas mais velhas, as pessoas que já viveram, porque elas têm uma sabedoria de vida, elas têm um certo entendimento das coisas. Porém, veja como o Senhor contraria esse senso comum naquilo que Ele fala aqui por meio dessa palavra. Estão comigo? Olha o que diz o versículo 8. Na verdade, há um espírito no homem. Há um espírito no homem, e o sopro do Todo-Poderoso o faz sábio. Aleluia. Os de mais idade não é que são os sábios, nem os velhos, os que entendem o que é reto. Fala assim comigo: a sabedoria para fazer o que tem que ser feito, para discernir o que é certo, não vem da muita vivência, não vem da idade, mas vem do sopro de Deus no meu espírito, no teu espírito. E isso é tremendo. Não importa quanto tempo você tenha vivido, ou quanto tempo você ainda não tenha vivido. Não importa se você se acha velho demais, ou você se acha novo demais. Nós estamos aqui como parte de uma mesma geração. Amém? Uma geração que Deus está levantando. E nessa geração Deus está posicionando pais e filhos. Interessante isso. Nessa geração Deus está posicionando pais e filhos, porque os pais estão aí levantados por Deus nessa geração, são parte dessa geração, mas estão aí como instrutores, estão aí como tutores, estão aí para ensinar, para treinar e ativar uma nova geração de filhos porque se submetem, se sujeitem, se deixam ser treinados, aprendem, porque sabe que na verdade a sabedoria para se fazer a coisa certa, precisa-se dessa conexão aqui. Porque o que o Senhor está falando não é do jovem nem do velho, mas é do sopro de Deus, é do fôlego de Deus, no espírito de cada um de nós que nos ergue, que nos levanta para fazer o que tem que ser feito, para nos posicionarmos nessa vida, como nós devemos nos posicionar. É o sopro de Deus. Agora mesmo pode vir da parte de Deus um alento no teu espírito que vai fazer toda a diferença nas coisas que você precisa fazer daqui para frente com a tua vida e na tua vida e através da sua vida. Um sopro, um alento de Deus desperta você e posiciona você nesse lugar de destaque que eu estou falando, nesse lugar de superação que Deus tem para aqueles que estão conectados e dispostos a se deixarem ser tocados por Ele e associados a Ele, escreverem uma história que vai gerar uma influência não só no tempo em que estamos vivendo, mas também por gerações vindouras, até que o Senhor regresse, até que o Senhor volte. Olhe para a pessoa que está do teu lado e diga: isso tem a ver com você. Quando nós lemos o texto de Hebreus e vemos ali a narrativa desses heróis da fé, homens e mulheres comuns, mas que associados a Deus fizeram coisas tão extraordinárias, muitas vezes nós temos um olhar um tanto quanto que romântico da história desses homens e mulheres,
E esquecemos que eles eram pessoas como eu e você, sujeitos às mesmas paixões. Muitos deles carregavam problemas pessoais intensos. Outros viviam conflitos familiares cabeludos. Porque não sei, pastor Adriano, parece que a gente, quando lê o texto de Hebreus, colocamos essas pessoas numa galeria, como se fossem pessoas que viveram de uma forma, de uma maneira, que não podem ser copiados, que não podem ser imitados, porque estavam elevados demais. Mas não, queridos, eles eram pessoas tão comuns, tão simples e tão sujeitas às dificuldades, que muitos deles tinham problemas familiares, muitos deles tinham complexos, pessoais, outros tinham dificuldades financeiras, outros estavam correndo perigo, outros estavam escravizados, marginalizados, mas mesmo assim, eles se deixaram ser tocados por Deus, e não se apegaram às condições presentes da sua vida, para se deixar ser usado por Deus, a fim de escrever uma história que marcaria gerações. De repente o diabo tenta nos enganar, nos convencendo de que nós não podemos escrever a história, porque somos meros mortais, somos pessoas atoladas em problemas, em dificuldades, cheios de limitações, temos um monte de coisas por resolver nas nossas vidas, e nós damos tanta ênfase a estas coisas, que encontramos dessas coisas desculpa para dizer a Deus: Deus, o Senhor infelizmente não pode me usar. Mas eu quero te dizer, não importa qual seja o conflito conjugal que você viva, não importa como esteja a condição financeira, não importa qual seja o teu estado emocional, se você permitir que a mão de Deus toque a tua vida e te levante, querido, você em parceria com Deus vai escrever uma linda história que vai afetar, influenciar a vida de muitas pessoas. Tenho a plena convicção no meu espírito que nenhum desses homens e mulheres relatados aqui nas Escrituras sabiam, na verdade, o impacto que a vida deles exerceria na história da humanidade, no que concerne ao desdobramento dos propósitos de Deus aqui nessa terra. Eu e você não temos ideia, do impacto que a nossa vida pode gerar, pode causar, no que concerne aos desdobramentos do plano perfeito e imutável que Deus tem para nossas vidas e através das nossas vidas aqui nessa terra. Então não tem outra alternativa senão essa: se deixar ser tocado por Deus, se deixar ser conduzido por Deus. Seja cheio de Deus nestes dias e se levante acima de toda e qualquer limitação que haja na sua vida agora, porque você está escrevendo em Deus uma linda história. Saia da arquibancada, amém? Deixe de assistir a vida passar por você e entre agora nessa carreira. É isso que o autor de Hebreus está falando para mim e para você. Entra nessa carreira, abrace essa carreira, corra o risco de correr essa carreira. Há muitos riscos sim, em seguir a carreira que Deus tem para nós, mas é gostoso quando nós temos na nossa vida a oportunidade de correr alguns riscos e nos sobressairmos pela graça de Deus. Isso nos edifica, isso nos fortalece, isso nos estimula, e isso gera em nós um peso de glória, um testemunho de glória. Essa é a história. Eu não sei por quanto tempo ainda eu vou estar vivo, eu não sei quanto tempo você ainda vai estar vivo. Deus não nos permite saber essas coisas, amém? Porém uma coisa eu sei: esses homens e mulheres da Bíblia, em tudo aquilo que eles fizeram no Senhor, pelo Senhor, para o Senhor, esses que escreveram a história, na simplicidade deles, na limitação deles, abraçaram os desafios de correr essa carreira, unicamente, exclusivamente pela fé. Nada mais, nada menos do que isso, pela fé.
tudo que eles obtiveram, tudo que eles alcançaram, tudo que eles fizeram, tudo que eles passaram, tudo que eles suportaram e conquistaram, foi pela fé. Essa é a única coisa que unifica todos estes que estão aí nessa galeria dos heróis da fé, assim como eu e você também, é a fé. Porque do demais, irmãos, somos todos diferentes. Todos diferentes. Homens e mulheres, você não vai encontrar aqui nas escrituras, nesse hall aqui, da galeria dos heróis da fé, pessoas que sejam semelhantes, pessoas que sejam exatamente iguais, ou que fizeram a mesma coisa. Não, em absoluto. Cada uma delas tinha um tipo de temperamento, cada uma delas tinha um tipo de personalidade. Uns eram mais bravinhos, outros eram mais mansinhos, amém? E nem todos eles foram chamados para fazer a mesma coisa, mas cada um deles, no temperamento deles, na personalidade deles, foram chamados por Deus para fazer algo diferente. Você olha para eles e isso me alegra, o fato de chegar a esse conhecimento, que não eram pessoas iguais, eram pessoas tão distintas, tão diferentes. Porque aí nós poderíamos criar um perfil adequado, amém, pastor Elaine? E dizer, não, esse é o perfil de uma pessoa que tem o temperamento, que tem a personalidade certa, para poder fazer a história, mas não! Aleluias! Oh meu Deus! Não se desculpe pela sua personalidade, não se desculpe pelos seus temperamentos, e nem tente justificar a tua ausência de fazer a história através da tua vida em Deus, por causa dos problemas que os cercam. Porque todos eles eram semelhantes a mim e a você, no que concerne a essas diferenças. Então não tem um ideal aqui de pessoa para Deus usar. Amém? Digam glória a Deus. Não importa se você é extrovertido ou se você é altamente introvertido, isso não é critério para Deus usar sua vida para marcar a história nessa geração. Suas experiências do passado. Moisés era um assassino. Um assassino, um fugitivo, alguém que tinha a cabeça a prêmio, mas a mão de Deus veio sobre Moisés, e pela fé, Moisés viveu a carreira que Deus tinha para ele. Oh meu irmão, levanta as tuas mãos. Glorifica o nome do Senhor, porque as tuas limitações estão caindo por terra, os teus problemas estão caindo por terra. Eu não estou dizendo que essas coisas estão mudando, mas você está mudando pelo poder da fé, para que essas coisas não te detenham mais, para que essas coisas não te prendam mais, para que essas coisas não te segurem mais, mas pelo contrário, Deus vai te elevar, Deus vai te levantar, Deus vai te erguer. Glória a Deus. Me dá um pouquinho mais de retorno. Só um pouquinho, por favor. Faz sentido essa palavra para você? Você sabe que Deus está falando conosco aqui. Há uma unção nesta palavra de Deus para ativar algo de Deus na tua vida, algo que Deus já colocou. Não é eu que vou colocar isso, não é a igreja que vai colocar isso em você. Deus, pelo Espírito, Ele já soprou, Ele já Ele já soprou, e esse sopro precisa tomar lugar na sua vida. A sabedoria que você precisa, o discernimento que você precisa. Não é a pandemia, não é o Covid-19, amém? Não é nada disso. É Deus na sua vida, exclusivamente, unicamente pelo fundamento da fé, pelo poder da fé. Só isso, e nada mais do que isso. Tanto que você vai ler ali Hebreus 11, é pela fé. Pela fé Abraão, pela fé Sara, pela fé Noé, pela fé Isaac, pela fé Jacó. Meu Deus do céu, um Jacó da vida se torna o patriarca de uma nação, porque se deixou pela fé
ser tocado pelas mãos de Deus, levantado pelas mãos de Deus. Querido, você está na tua casa nos acompanhando, não deixe nada mais te abater, em nome de Jesus. Deixa a mão de Deus tocar a tua vida. Ela é poderosa para te erguer, rise, para te levantar, para elevar a sua vida. E não tem jeito, Fanny, quando Deus começa a nos elevar, a gente vai ficando em evidência, a gente vai ganhando notoriedade, mas não é para que nós aparecemos simplesmente, mas para que o peso de glória seja visto. E isso é escrever história. Isso é escrever história. Alguns de vocês podem dizer, mas apóstolo, como eu vou escrever a história? Eu não passo de uma simples gota de chuva, sabe, num oceano de águas. Sim, pode ser verdade, querido, mas eu quero te dizer uma coisa: toda gota de chuva, quando cai sobre a água, ela causa uma ondulação. Por menor que seja essa gota, ela vai provocar uma ondulação, amém? E isso, veja bem, uma gotinha aqui, mais uma gotinha ali, mais uma gotinha aqui, se unindo com aquela outra gotinha, se encontrando com outra gota. Daqui a pouco, meu irmão, nós estamos provocando um maremoto de mudanças, um maremoto de transformação nesse oceano da vida, porque estamos nos deixando ser tocados por Deus, estamos crendo no Senhor para fazermos a história através da nossa vida e não passarmos em vão aqui nessa vida. Seja protagonista, amém? Tome as rédeas em Deus pelo poder da fé. Nenhum deles fizeram exatamente a mesma coisa. Não houve aqui duas pessoas iguais, totalmente diferentes, e Deus usou todas essas pessoas, todos esses personagens, homens e mulheres, para mudar a história. Para moldar a história. Eu penso como Deus está escrevendo a história da tua família através da sua vida. Como você é essa gota de chuva no oceano da tua família, que apenas uma gotinha já provocou uma ondulação tão extraordinária, que a história da tua família não vai mais ser a mesma, porque você influencia, você traz, sabe, você modela, e lá na frente alguém vai ter a referência, através da sua vida, daquilo que você fez, como você viveu, como você agiu em determinada coisa. E isso é história para a glória de Deus. Heróis da fé, homens e mulheres que pela fé deixaram Parelheiros, Grajaú, amém, Erprim, e vieram para uma terra distante chamada Embu, que ninguém conhecia na época, para escrever a história dessa cidade, para escrever junto com vocês a história nessa nação. Cada um de nós sozinhos talvez não consigamos muitas coisas, mas quando nós estamos nos unindo, quando nós estamos juntos aqui, quando nós somos partícipes dessa herança corporativa, meu irmão, essas ondulações começam a tomar proporções, que se torna, quem sabe, que Deus está fazendo através de nós aqui, seja um tsunami do poder de Deus, da glória de Deus, das coisas boas do reino do Senhor sendo estabelecidas, que vão marcar as próximas gerações, influenciar as próximas gerações. Nós vivemos numa época em que a tecnologia está bastante avançada e acelerada, diferente dos tempos desses personagens bíblicos, amém? Misericórdia se essas pessoas tivessem internet, se tivessem as mídias sociais, o impacto que elas poderiam causar. Por isso é muito importante agora, mais do que nunca, porque a gente pode pensar, essa tecnologia pode ajudar, mas ela também pode boicotar. A tecnologia pode estar ao nosso lado, mas também pode estar contra nós. As facilidades que a vida nos traz hoje por conta da tecnologia pode melhorar, como também pode piorar a nossa vida, o nosso estilo de vida, ou simplesmente o nosso testemunho. Por isso, mais do que nunca, a gente precisa fechar os nossos ouvidos, a gente precisa calar,
sabe, as vozes, as tagarelices das mídias sociais, da televisão, das pessoas que não subiram, das pessoas que não estão elevadas, que não têm uma perspectiva do reino, que não têm uma perspectiva dos céus. Quando essas pessoas não têm uma perspectiva dos céus, o que elas falam é tagarelice, e pode boicotar, comprometer a voz de Deus na nossa vida. Quando eu falo de elevar-nos em Deus, é porque Deus quer nos levantar, nos erguer, nos elevar às alturas do reino, para que nós possamos entrar em um novo reino de autoridade, em um novo reino de domínio, termos uma perspectiva celestial do propósito eterno de Deus e os seus desdobramentos aqui nessa terra e na história da terra. Porque uma coisa nós precisamos considerar, e eu peço para você abrir a sua Bíblia uma vez mais, por gentileza. Abre em Salmo capítulo 8. Glória a Deus. Salmo capítulo de número 8, versículos 1. Vou ler o Salmo todo, posso? É tão esplêndido, tão maravilhoso esse Salmo, que eu tenho que compartilhar com você todo ele aqui. Amém? Então abra aí. Abra a palavra para a tua vida agora. Amém? Seja em forma de um livro, de um tablet, de um... Mas até a tecnologia nos ajuda, mas pode atrapalhar. Toma cuidado com os celulares, com os tablets, na hora que você está no culto. Amém? Está em você o domínio, a autoridade para usar da maneira correta. Não é hora para você ficar vendo mensagens, senão receber unicamente a mensagem que Deus tem para você, por meio da sua palavra. Não é hora de você ver suas agendas, não é hora de você ficar vendo as postagens. Agora é hora de você se apegar à palavra. Amém, queridos? Se você deixar o diabo te roubar dentro da casa de Deus, querido, não sei qual vai ser o teu futuro. Se dentro da casa de Deus o diabo está te roubando, imagina então lá fora. Toma cuidado nisso. Falo para o teu bem, amém? Falo com amor no meu coração, porque é isso que eu quero, me certificar que todos estejam recebendo, em nome de Jesus. Então vamos a esse salmo maravilhoso. Então, mais do que abrir a Bíblia, abra a sua vida agora para a palavra de Deus, que diz o seguinte: ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Aonde? Aonde? Fala assim comigo: no Imbu. O nome do Senhor é magnífico. Em São Paulo, o nome do Senhor é magnífico. No Brasil, o nome do Senhor é magnífico. Em toda a terra. Fala o teu bairro, diga: o nome do Senhor é magnífico. Amém? Chácaras Ana Lúcia, o nome do Senhor aí se faz magnífico. E sabe por que se faz magnífico? Porque é alguém que está aí em parceria com Deus, escrevendo a história, fazendo a história, feitor da história, desse bairro, dessa cidade, dessa nação, dessa terra. Senhor, quão magnífico é o teu nome em toda a terra, pois expuseste nos céus a tua majestade. Da boca de pequeninos e crianças de peito suscitaste força por causa dos teus adversários, para fazer emudecer o inimigo e o vingador. Agora veja, 3, quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites? Quem somos nós diante da grandeza criacional de Deus, a olharmos para os astros, as estrelas, o sol, a lua, os planetas, como diz o Sassá, meu netinho, espaço federal. Ele gosta do espaço federal. Agora ele já está falando certinho, agora é espaço sideral. Amém? Eu acho que ele vai ser astronauta, esse cara. Ele gosta do espaço. Eu quero um quarto que seja cheio assim do espaço federal. Falei, tá bom, netinho. Isso lá atrás. Amém?
Mas eu às vezes assisto alguns programas ali do Discovery, essas coisas assim que falam dos planetas e meu Deus, que coisa magnífica, que luz, que brilho, que beleza. Até a escuridão é maravilhosa. É ou não é verdade? Meu Deus, que coisa esplêndida. E Davi, irmão, não tinha a tecnologia à disposição dele que nós temos para contemplar os céus como hoje eu e você temos a oportunidade de contemplar. O que ele via era a olho nu. Hoje nós temos câmeras, nós temos lentes com uma alta capacidade de resolução, de definição, e que, sabe, manda um robô com câmeras, satélites, e em tempo real a gente vai observando acontecimentos nos planetas. Imagina se Davi, ele ia refazer esse salmo, amém? Ele ia ter que escrever um livro de salmos só para isso, para depois escrever os outros salmos. Mas voltemos aqui, que a tônica não é essa. Mas quando eu contemplo tudo isso, a obra dos teus dedos, a obra das tuas mãos que tu estabeleceste, o que é o homem? Querido, olha para mim. O que é o homem? Para e pensa. O humanismo tenta nos convencer a nos compararmos com os animais. Em nenhum momento Deus faz uso dos animais para comparar com o ser humano. Não que os animais não sejam maravilhosos, mas são animais. Mas o humanismo, somos seres, sabe, somos animais racionais. A única diferença é que nós temos razão, nós temos pensamento, nós pensamos, tal. E em nenhum lugar da Bíblia Deus nos compara com os animais. Você está num nível, querido, que não dá para pegar o mais lindo e maravilhoso dos animais da terra para fazer uma comparação com você. Você está num nível muito mais superior. Não sou contra os animais, amém? Não sou contra, por favor, não entenda mal, mas me desculpe, querer levar um animal ao status de uma vida humana, nós estamos descumprindo a palavra de Deus, porque Deus não nos compara com macaco, Deus não nos compara com onça, Deus não nos compara com leão, Deus não nos compara com... Quando Davi tenta falar e fazer alguma comparação do homem, ele coloca isso, o que é o homem diante dos astros, diante do sol, diante das estrelas, mas mesmo assim, Deus não permite esse nível de comparação, por maior que seja a grandeza de um planeta, de um astro, não se compara à grandeza de Deus na minha vida e na sua vida, meu irmão. Não se compara. Por isso, como um ajuste preciso que o Espírito Santo me revela aqui, fazendo na vida de Davi, diz o versículo 5 o seguinte: fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra coroaste. Sabe que Deus está falando por meio do seu Espírito nessa palavra, pastora Grace, que a única coisa que pode fazer comparação conosco é Deus, são os anjos, amém? Algumas versões usam a palavra Deus, outras dizem anjos, porque a palavra aí é Elohim, e pode se referir tanto à pessoa de Deus como à pessoa dos anjos. Então vamos pegar e não vamos tentar nos comparar com Deus, mas vamos tentar nos comparar pelo menos com os anjos. Quem é o homem? Tu fizeste ele um pouco menor do que Deus, um pouco menor do que Deus, sabe, essa é a verdade. Você foi feito um pouco menor do que Deus, bem maior, bem superior a um animal, superior a um planeta, a uma estrela. Por quê? Porque você tem a capacidade de escrever a história. Toma essa palavra na tua vida, meu irmão.
Irmão, me enche do Espírito Santo para declarar isso nessa noite, na tua vida, em nome de Jesus. Deus está levantando a minha vida e a sua vida aqui, através dessa palavra, para que ganhemos uma perspectiva dos céus, para que ganhemos uma perspectiva da eternidade, e com a perspectiva dos céus, da eternidade, escrevamos a história desta terra. Por isso o autor está dizendo: já preguei tudo isso, é só isso? Não é 9:30 não, né? Eu estou sentindo que eu já estou falando aqui há mais de 1 hora. Amém? Fizeste, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Eu estou lendo o versículo 5. Olha o 6. Deste-lhe domínio sobre as obras das tuas mãos, e sobre seus pés tudo lhe puseste. Olha para a tua mão. Deus colocou o domínio de todas as obras que Ele fez nas tuas mãos. Olha para os teus pés. Pisa aí no chão. Estão debaixo dos teus pés. Todas as coisas estão sujeitas. É claro que o pecado nos precipitou deste lugar. Claro que o pecado nos precipitou desta posição, mas agora em Cristo nós estamos sendo elevados. Rise, eleva-te, meu querido, eleva-te debaixo da poderosa mão de Deus, para que você tome o teu lugar de domínio na tua história, nessa história. Diz o versículo 7: ovelhas e bois, amém? Todos e também os animais do campo, as aves dos céus e os peixes do mar, e tudo que percorre as sendas dos mares, ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Amém? Você olha para os céus, está ao alcance das mãos do homem. Você olha para qualquer lugar da terra, está ao alcance dos homens. E se você for nas profundezas dos mares, até esses lugares, o homem tem alcançado. Mais uma vez, eu gosto de assistir lugares remotos, amém? Os pesquisadores, os descobridores, eu gosto. Eles entram em cavernas, em lugares subterrâneos, quase que, sabe, você fala, vou morrer se eu entrar aí. A pessoa vai e passa, e se não consegue, manda uma câmera, manda um robô. Os drones. Quase que eu trouxe um drone lá do Paraguai para filmar do alto aqui a igreja assim, ó. Amém? Que legal. Os drones já têm uma tecnologia tão avançada. Eles têm ali uma câmerazinha desse tamanho, pequenininha, que você não acredita que é capaz de registrar imagens em 4K, que é alta definição 6K. Amém? Eles ainda têm uns gimbal, sei lá como é que chama, que são capazes de, você pelo controle ali, o olhinho daquele lá, aquela câmerazinha, vai para cima, vai para baixo, vai para o lado, vai, e estabiliza. E mesmo que o drone pega aí um golpe de vento forte e ele balança, a câmera fica estabilizada, para a imagem não ficar distorcida. Tecnologia. Ao alcance das mãos do quê? Do homem. Por quê, meu irmão? Porque é isso. Nós somos chamados por Deus para fazer a história. Se você parar e pensar na história desses homens e mulheres de Hebreus 11 e tantos outros que não puderam ser colocados ali, o autor diz, não há oportunidade, não há lugar e nem tempo para falar de todos. Mas vamos continuar, porque a história não terminou, nós estamos aqui. Ele é o autor e consumador da nossa história. Ele começou o primeiro capítulo, ele vai terminar, não é isso? Ele que propôs para nós essa carreira, ele apresenta para nós, ele coloca diante dos nossos olhos e diz, percorra, corra, se disponha, eu vou estar contigo. Mas Senhor, eu sou tão pequeno. Sim, é verdade, mas há uma grandeza em você. E quando você se conecta comigo em uma parceria para executar os meus planos aqui na terra, através da sua vida,
Então todo o potencial que eu coloquei em você é maximizado. Toda essa grandeza começa a ser explorada e revelada e manifestada. Digam glória a Deus. Digam aleluia. Os primeiros estilistas não foi Pierre Cardin, não foi Boss, Luiz, como é que chama? Luiz? Esses nomes aí. Foi Adão e Eva, os primeiros estilistas. Foram lá, pegaram uma folha de bananeira e costuraram, manufaturaram uma roupa que até hoje influencia a humanidade. Não que a gente exatamente se veste de roupas de bananeira, mas é daí. Os tecidos, as fibras, os modelos, tudo vem sendo criado a partir daí, de um homem e de uma mulher de Deus que estavam correndo de Deus. Imagina se eles estivessem correndo para Deus. Homens e mulheres que inovaram, homens e mulheres que trouxeram algo novo à mesa, homens e mulheres que revolucionaram, homens e mulheres que criaram, e por causa daquilo que eles fizeram e de como eles fizeram, influenciaram não só a época deles, mas até hoje influencia, modela comportamentos, modela ideias, modela atitudes. É ou não é verdade? Pensa, todos eles precisaram ter fé em Deus, e foi só pela fé. É pela fé, meu irmão, que você vai revolucionar. É pela fé que você vai fazer algo novo. É pela fé que você vai fazer algo diferente. É pela fé que você vai inovar, que você vai trazer algo novo à mesa através da tua vida. Por isso, nesses dias de transição, não estranhe. Se você estiver conectado com o propósito de Deus, Deus vai te engrandecer nessas novas coisas. Deus vai te... Eu não sei se você está... Deus vai te prosperar nisso. Amém? Mas por isso, faça calar todas as vozes que não estão alinhadas com a perspectiva dos céus. Cale. Seja voz das pessoas, vozes humanas. Sejam as vozes por meio dos instrumentos, das mídias sociais, das telecomunicações. Sabe, tagarelice, fecha o teu ouvido. Por quê? Porque o grau do teu sucesso é proporcional ao grau em que você está comprometido com a palavra de Deus, ouvindo a palavra de Deus, meditando na palavra de Deus, comendo da palavra de Deus, porque é desta palavra que você vai viver nesses dias. E não só viver meia boca, não. Vai viver de uma maneira tão especial, elevada em Deus, que você, uma pessoa tão comum, vai fazer algo extraordinário para a glória de Deus, como Abraão, como Isaac, como Jacó, como José, como Moisés, como Davi, como Esther, como Débora, como tantos personagens do Antigo Testamento, que a única coisa que eles tiveram foi a fé. Quem tem fé aqui, diga amém. Se Deus nos permitir, domingo que vem nós vamos continuar nessa palavra, rise. Como se faz a história, como a história é feita, porque Deus está elevando pessoas aqui nesta casa que vão escrever uma linda história, uma impactante história para a glória de Deus. Talvez é algo que você vai viver na sua família e você vai pensar: apóstolo, é só para minha família. Sim, Abraão também achava que é isso, que era só para a família dele. José também achava que era só para a família dele. Mas aí, agora, tantas famílias na história do mundo e da humanidade se beneficiaram por causa da história da família de Abraão, por causa da história da família de José. Assim também vai ser na história da tua família, por causa da tua vida, em parceria com Deus. Eleve-se, erga-te no Senhor, levanta-te no Senhor. Amém, queridos? Põe-te de pé no nome precioso do Senhor Jesus. Amém. O teu grau de sucesso é proporcional ao grau do teu envolvimento com a palavra de Deus estes dias. E olha,
Como diz o apóstolo João, na sua terceira carta, no capítulo 1, versículo 2, um versículo lindo, que ele diz assim: amado, faço votos de que te vá bem. Faço votos de que te vá bem. Faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como a tua alma é próspera. Sabe por que ele podia fazer esses votos a esse amado irmão, que prosperasse em todas as áreas da sua vida, assim como também na sua saúde? Porque esse irmão tinha uma alma próspera. Você quer prosperar a tua alma? Você quer ter uma alma próspera? Porque se você tiver uma alma próspera, meu amado, tua saúde vai bem, tuas finanças vai bem, você pode prosperar em todas as demais áreas, porque a tua alma é próspera. E o que enriquece a tua alma, o que deixa a tua alma próspera, é enchê-la com a palavra de Deus. A fé vem pelo... E ouvir o quê? As mídias sociais, os noticiários, os últimos acontecimentos? Não. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E o que vai prosperar a tua alma é isso, é ouvir a palavra de Deus, meditar na palavra de Deus. E isso vai garantir que você possa prosperar, amém? E alcançar o sucesso que Deus tem para a tua vida, no que concerne ao seu propósito aqui na terra. Para nós orarmos aqui nessa noite, é importante nós colocarmos em perspectiva isso. Segundo o que nós lemos no Salmo capítulo 8, fica muito claro que a terra é do Senhor e tudo que nela há. Amém? Diga comigo: a terra pertence ao Senhor. Deus é o dono da terra. Tudo que há na terra é dele, assim como a própria terra. Fala assim comigo: nada na terra é do diabo. O que Paulo nos revela é o seguinte, como ele escreve em Efésios, também em Gálatas ele confirma isso. Capítulo 2 ele diz: olha, o diabo é o príncipe da potestade do ar, que opera agora nos filhos da desobediência. Em outras palavras ele diz que Satanás é o Deus desse século. Então o diabo não tem domínio e nem autoridade sobre a terra, porque a terra não é dele. O que o diabo tem é uma esfera de influência dentro do sistema da terra, que é um sistema contra Deus, é um sistema contra Cristo, é o sistema do anticristo. Estão me ouvindo? É nisso que ele tem influência, nessa esfera, que é justamente uma ideologia que se levanta e atenta contra a sabedoria de Deus. Olhem para mim. Então o que acontece? O sistema está nas mãos dele, e ele tenta moldar a mentalidade das pessoas com ideias, com conceitos, com filosofias que atentam contra a sabedoria de Deus. Mas a terra não é dele, a terra pertence ao Senhor. E quão grande é o nome do Senhor em toda a terra. É por isso que eu e você estamos aqui, para abrirmos caminho no meio desse sistema, contra a corrente, contra a cultura. Porque se a cultura está dizendo que homem pode ficar com homem, que mulher pode ficar com mulher, nós estamos aqui para dizer não. Não. Se alguém tomou a decisão pessoal de seguir esse estilo de vida, responsabilidade unicamente dela, é o direito que ela tem como pessoa de escolher e responsável pelas suas escolhas. Mas impor isso como modelo, como um padrão de vida aceitável, não, porque a palavra de Deus condena. E nós estamos aqui para dizer: somos parte de uma sociedade do reino contra a cultura desse sistema que é legislado pelo príncipe da potestade do ar, e os que operam aí são filhos da rebeldia, filhos da desobediência. Amém? Porque não querem obedecer a palavra do Senhor,
não querem se sujeitar à palavra de Deus, não querem reconhecer a autoridade da palavra de Deus. Mas nós, contra a cultura, somos parte de um reino que reconhece a autoridade da palavra. Nós somos os fazedores da história, sim, de São Paulo, do Brasil e dessa terra, porque estamos aqui abrindo o caminho, aleluia, abrindo o caminho contra um curso que está aí estabelecido, contrário a Deus, porque nós vamos resgatar a terra para o Senhor, nós vamos declarar que toda parte dessa terra é do Senhor e do seu Cristo, e Ele reinará para sempre, para sempre, para sempre. Às vezes, aparentemente, parece que as trevas estão ganhando, mas um filho de Deus em parceria com Deus marca a geração de tal forma que abre caminho para influenciar as... Por que nós não estamos todos no homossexualismo? Por que não estamos todos, sabe, entregues ao socialismo, a uma vida desenfreada, desraigada? Por quê? Por quê? Porque outros lá atrás, aleluia, escreveram uma história que marcou um caminho de como as coisas devem ser feitas, de aquilo que verdade ainda é e verdade será para sempre, revelada na palavra. Porque homens e mulheres decidiram, mesmo correndo riscos, mesmo sendo negligenciados, abandonados, perseguidos, muitos acorrentados, muitos maltratados, muitos aprisionados, muitos assassinados, mas cumpriram a carreira que estava proposta para marcar o caminho. Então há riscos, sim, pode vir algumas perseguições, mas não existe melhor maneira de viver a vida do que abraçar essa carreira que nos está proposta. Tudo bem, você pode fazer um monte de coisa nessa vida e ser um sucesso aos olhos de muitas pessoas, mas nunca ser um sucesso aos olhos de Deus, porque não viveu a carreira que Ele propôs, que Ele colocou diante dos teus olhos. Você pode conquistar a vida toda, mas você vai perder a tua alma, porque você não vive. Alma é vida, e você não viveu a vida que estava proposta por Cristo. Vale a pena isso? Vale a pena você entrar na eternidade salvo e ter que passar, sabe, pela repreensão do Senhor, porque Ele te entregou algo e você não cumpriu, você se acovardou. É hora de descermos da arquibancada, é hora de entrarmos nessa arena, é hora de corrermos essa carreira que nos está proposta, custe o que custar, pela fé. Ele é poderoso para nos guardar, Ele é poderoso para, sabe, mesmo que a fornalha seja 7 vezes mais aquecida, Ele pode nos livrar, e se não livrar, Ele vai continuar sendo o Deus da nossa vida. Ele pode fechar a boca do leão, ou Ele pode abrir ainda mais, não importa, Ele continua sendo Deus. De uma forma ou de outra, vivendo a carreira que está proposta, eu estou com Ele, escrevendo a história. Amém! Aleluias! É verdade, eu sei que se alguém clamar